Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Batman e Robin, sim, o filme de 1997 dirigido pelo Joel Schumacher, um filme que você vai encontrar pelo menos uma grande entrevista por ano, dada pelo George Clooney falando sobre erros, arrependimentos e bastidores, um conjunto de decisões erradas que acabam gerando uma bomba. No final dos anos 90 e começo dos anos 2000, até existiu uma lenda urbana que era muito propagada na internet de que se você encontrasse com George Clooney pelas ruas e falasse para ele que assistiu Batman e Robin nos cinemas, que além de te devolver o valor do ingresso, o ator pediria desculpas por causa desse filme. O fato é que o Clooney trata a história de Batman e Robin de forma bem humorada, reconhece que a atuação dele não é boa e de que sim, o filme é catastrófico. No vídeo anterior de Batman Forever, eu falei sobre contexto. Vou deixar o link no vídeo na descrição e também como recomendação para quem não assistiu. E os dois filmes do Schumacher estão unidos em uma decisão do estúdio de tornar Batman mais acessível, não apenas pensando no retorno nas bilheterias, mas também com uma série de licenciamentos que para uma franquia vale muito, né? Você tem licenciamento com várias empresas e especialmente, claro, com brinquedos. A diferença é o que começou com um conceito ruim e capenga, como eu compartilhei no vídeo de Batman Forever, tomou um rumo catastrófico com Batman e Robin, que não parece que é um filme sobre Batman, como eu vou argumentar a seguir. Parece que é um longo comercial. E atualmente nós temos vários livros, capítulos, artigos que sempre perguntam a mesma coisa. Como é que Batman e Robin deu tão errado? Como é que o resultado pode ser tão ruim? E na minha opinião, a leitura passa especificamente por esse conceito, por essa visão de tornar Batman como um produto, na verdade, e pensar apenas no produto, não se preocupar com o desenvolvimento de personagens. Batman Forever não é um consenso entre os fãs, mas teve um ótimo resultado de bilheteria no período, e justamente por isso, a Warner decidiu antecipar a pré-produção de Batman e Robin. Seguiu com a mesma equipe técnica e teve uma curiosidade quanto ao roteiro. Diferentemente do padrão do estúdio, e até mesmo comparado com a própria franquia Batman, o Akiva Goldsman assinou o roteiro. Ele ficou encarregado do roteiro e ele estava numa sequência de projetos e colaborações com o diretor Joel Schumacher nesse período. Veja, nós temos uma sequência de erros que começa com um conceito que não era sólido, com uma visão comercial também muito questionável, e aí passa pela produção, desde o casting até a composição do roteiro. E aí, como eu disse, como a expectativa de retorno de bilheteria desse filme era muito alta, a produção foi antecipada. O Val Kilmer deveria retornar para Batman e Robin, mas ele tinha outros compromissos com a Paramount. Ele tinha um longo contrato, inclusive, ele tinha um contrato muito vantajoso com a Paramount. Na época ele estava filmando The Saint. Só que a gente sabe que o relacionamento do Val Kilmer com o Joel Schumacher era péssimo. E o Val Kilmer tinha uma outra crítica também ao rumo de Batman no cinema. Ele queria ver um filme do Batman com mais atenção para o Batman, não necessariamente para os antagonistas, porque a pergunta era: quem será o grande vilão? Qual ator será escalado? É um argumento que até faz sentido, mas aí o estúdio decidiu chamar o George Clooney, uma decisão que na época causou uma boa repercussão com os produtores da Warner. E claro, o Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze. Os erros no casting são bem notórios. E eu não estou direcionando a culpa para os atores, mas sim para o conceito e para a ideia, porque as linhas de diálogo do Batman do George Clooney não foram pensadas no Batman, personagem, foram pensadas, na minha opinião, no Doug Ross, que era o personagem do Clooney na popular série ER. E as do Arnold foram pensadas no Arnold como persona no cinema. Se o problema fosse apenas o casting e essas ideias, eu até ficaria feliz. Mas não, os problemas são bem maiores. Gotham é ameaçada pelo plano de uma nova dupla de vilões, Mr. Freeze, interpretado por Schwarzenegger, e Poison Ivy, a Era Venenosa, interpretada por Uma Thurman. Para livrar a cidade do perigo, Batman, interpretado por Clooney, e Robin, interpretado por Chris O'Donnell, contam com a ajuda de uma nova companheira, a Batgirl, interpretada por Alicia Silverstone. Muitas pessoas levam Batman e Robin para o direcionamento do tão ruim que é bom. Mais uma vez aqui, eu noto que a montagem é pouquíssimo inspirada. A montagem joga contra toda a articulação das cenas de ação. São cenas de ação que não causam surpresa alguma. Aí a aposta é nos efeitos especiais, que na época eram considerados muito bons. Eu até falei no vídeo anterior que eu acho injusto fazer essa anotação de efeito datado,
porque pro período era um investimento muito alto e pro período realmente era algo surpreendente. Mas um outro argumento recorrente desses filmes do Schumacher é que nesse caso especificamente de Batman e Robin, ele abusa do camp. Ele fez propositalmente um Batman mais brega e pegando como referencial apenas no audiovisual, ele tem como base muitas coisas que foram articuladas lá no Batman do Adam West. Sério, eu considero esse um argumento de conforto porque as estruturas são brutalmente diferentes quanto a investimento, quanto a gêneros, como Batman e Robin tenta buscar por uma transição de comédia, drama e um certo romance, mistura momentos mais sérios com algumas linhas de diálogo péssimas, que estão entre as piores, inclusive, de adaptações de quadrinhos para o cinema. E como eu falei no vídeo anterior, eu reconheço essa linha de argumentação que quer buscar por justiça pelos filmes do Joel Schumacher, mas eu não compro essa ideia por um segundo sequer. E o diretor, já no final da sua vida, reconhecia de que apesar das boas intenções, Batman e Robin sim era uma bagunça quanto a estilo e argumento. Batman Forever foi pensado para tornar a franquia mais atrativa do ponto de vista comercial, com um tom mais leve quando comparado aos filmes do Burton, e a ideia era ampliar isso ainda mais com Batman e Robin, e aparentemente passava pelos uniformes diferenciados, com um destaque desproporcional para os mamilos. Os mamilos são imãs visuais, é impossível você não olhar para eles durante o filme. Toda cena que aparece o uniforme você vai olhar para os benditos mamilos, e eu acho que esse caso também dos uniformes diz muito sobre o próprio conceito pensado de Batman nesse caso. Qual era a grande ideia mesmo? Era de vender brinquedos, era de fazer de Batman e Robin um gigantesco comercial, então você tem a possibilidade de vários personagens com diferentes uniformes, com carros diferentes, com cenários diferentes. Então a linha de action figures, de bonecos, de brinquedos, era enorme. E aí com aquela ideia, né? Tenha em casa o boneco com aquele mesmo uniforme que você viu no filme. Cria um referencial estético estranho a partir do momento em que a caracterização do Batman, do Robin e da Batgirl já não segue mais aquela que nós conhecíamos nos quadrinhos ou mesmo dos filmes anteriores. Por isso que eu realmente não considero essa comparação com Batman dos anos 60 válida. A fotografia abusa do magenta e do verde-limão, criando um filme Batman, mas que não parece nada com a ideia previamente consolidada de Batman. Isso passa pela fotografia, pelo figurino, pelo precário desenvolvimento de personagens, pelas trocas de diálogos absurdas. Então, conceitualmente, Batman e Robin é um longo comercial. Suga a energia vital da franquia até o fim, buscando os benditos dólares. E uma decisão que chama a atenção foi a de posicionar logo nas primeiras cenas uma grande ameaça já com o combate. Tradicionalmente você espera por um mínimo de desenvolvimento ou pelo menos alguns objetivos, mas como o Arnold estava recebendo um salário altíssimo, a sua presença precisaria ser justificada desde o primeiro segundo. Me deixa muito incomodado um filme desse tipo com cenas de ação tão pouco inspiradas. Essas sim, as cenas de combate de Batman você pode falar que envelheceram muito mal mesmo. Além disso, toda a atenção para o processo digital, né? Atenção para os efeitos. Então, os efeitos que teriam que causar essa surpresa. Outra distração, o processo durante as falas do Schwarzenegger, durante as falas do Mr. Freeze. Você nota o ADR, e o ADR é muito mal feito, essa captação posterior para colagem durante o filme. Realmente é fraquíssimo. Como eu falei no vídeo anterior, eu fiz um experimento que eu falo que eu não recomendo para ninguém. Não coloque sua sanidade mental em risco de assistir Batman Forever seguido de Batman e Robin. E é impressionante a decadência do padrão e da qualidade técnica de um filme para outro. E nós não estamos falando de um bom filme com um filme ruim. No caso, nós estamos falando, na minha visão, de um filme ruim e de um filme catastroficamente ruim. Gotham, por exemplo, é completamente escanteada porque o interesse é tornar o personagem interpretado pelo Schwarzenegger muito engraçado, né? Com os diálogos rápidos, na tentativa de descolar uma frase de efeito. Quando você pega apenas os nomes que participam de Batman e Robin, mais uma vez, é impressionante a reunião de estrelas que estavam em alta na década de 90 que a Warner fez. E é impressionante também como esse filme pode ser tão ruim. De todos os escândalos e absurdos, o caso da Alicia Silverstone é o pior. Sua personagem tem algumas das piores linhas de filmes do gênero, fora a revisão feita sobre sua história de origem e as aparições ocasionais com o mínimo de impacto na narrativa. A única menção positiva que eu poderia fazer com muito bom humor, com muita boa vontade,
com muita alegria é para a personagem da Uma Thurman, que aí você tem uma caracterização que eu acho que tinha potencial, uma história de origem que ela tem também um potencial para ser bem aproveitada na história, só que existe essa divisão do tempo de tela que acaba sendo prejudicial para todo mundo, tanto para a personagem da Uma Thurman quanto para o Mr. Freeze do Arnold. Quem sabe eu faria também uma menção sobre a trilha sonora, mas é isso, porque vamos lá. Batman do George Clooney, horrível. Interação com o Robin do Chris O'Donnell, péssima. Aproveitamento do Bane nessa história, horroroso. Trabalho de figurino, eternamente zombado. Material para muitos memes, inclusive. Articulação de subplots e narrativas secundárias, agressivamente ruins, como por exemplo no caso da Doença. O roteiro é muito fraco e você dá risada não pelo teor de comédia que o filme propõe, mas pela falta de efetividade de todas as linhas, de absolutamente todas as linhas de diálogo. A real impressão que eu tenho é de que todo o roteiro de Batman e Robin foi pensado para tirar uma frase icônica do Arnold, tipo um "Hasta la vista, baby", um "I'll be back". O roteiro atira diferentes frases em situações injustificáveis. É constrangedor. Outra ideia, de que o roteirista queria se divertir escrevendo Batman e Robin a partir de situações muito engraçadas, como a situação do cartão de crédito, que é magnífica, é de uma inspiração ímpar. O que a pessoa imaginou com uma cena dessas? Que o público vai rir, vai se divertir muito, porque esse é um segmento de comédia icônico, um dos personagens mais importantes da história dos quadrinhos. Todo mundo, portanto, iria aplaudir. E isso, senhoras e senhores, é Batman e Robin, e com uma generosidade ímpar da minha parte, eu vou dar uma nota 2 para esse filme. Só por causa da Uma Thurman e de parte da trilha sonora. Essa é uma obra-prima dos filmes ruins, na minha opinião. É um daqueles casos que a bomba é tão grande que quando essa bomba acaba estourando, você tem um legado de discussões. Como é que isso ocorreu? Como é que ninguém notou durante a produção que o filme estava sem rumo? Como o estúdio pôde reunir tantas estrelas em um filme tão decepcionante? Por isso que muitas pessoas que participaram tentam esconder Batman e Robin da filmografia. Alguns, como Clooney, acabam falando abertamente, sempre de forma bem humorada. O fato é que hoje a gente brinca com essa situação de Batman e Robin, mas poderia ter matado a franquia Batman no cinema. Sem sombra de dúvidas. O Joel Schumacher até tentou convencer o estúdio de fazer o terceiro filme que tinha sido previamente acordado, que seria Batman Unchained, que seria lançado em 1999. Só que Batman e Robin foi um fracasso, com a crítica, com os fãs, e o resultado de bilheteria também foi muito baixo. A ideia do Schumacher seria abandonar o camp e o brega para um novo alinhamento com os filmes do Tim Burton, mas isso foi rejeitado pela Warner. E o spin-off que seria feito do Robin com o Chris O'Donnell também acabou sendo cancelado. No fundo, eu acho que esse foi um filme importante para o cinema, ou pelo menos para o seu gênero, porque deixou um exemplo do que não fazer. Então você tem um resultado catastrófico aqui, porque ocorreu isso. O conceito não era bom, o roteiro não era bom e a visão do estúdio também não era nada boa. Muitas pessoas têm raiva de Batman e Robin, etc. Eu vou falar para vocês, eu fico indiferente. Eu até consigo dar algumas risadas, mas como eu disse, do quão ruim é esse filme, de como as linhas não têm efetividade alguma. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!